Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conexões Imobiliárias, onde nós vamos tratar sobre assuntos diversos sobre o nosso mercado, que é bilionário. Esse mercado que a cada vez mais exige atualizações, exige principalmente compartilhamento de informações, e é isso que a gente vai buscar aqui. Hoje o nosso convidado é o Marcelo Pauletti, sócio-diretor da construtora MSA, e vai compartilhar conosco um pouco da sua história, das suas experiências e a sua visão desse mercado incrível que é o nosso mercado imobiliário. Então, Marcelo, muito obrigado pelo convite, por estar aqui conosco para compartilhar muita informação, experiência sobre o nosso mercado imobiliário. Vamos fazer um brinde antes? Vamos lá, Thiago. Vamos lá. Pix. Marcelo, fala para nós um pouquinho sobre a tua história no mercado, quando tu começou, quando tu e a construtora MSA estão presentes aí no nosso mercado no Litoral Gaúcho. Claro. Vamos lá então, Thiago. Primeiro lugar, eu queria agradecer o prazer de ser o primeiro convidado para estar aqui contigo nessa mesa e para contar um pouco a história da MSA, como começou, a história do Marcelo, como que foi o início dessa história aí que a gente já está trabalhando aqui em Tramandaí há praticamente 20 anos já. É uma história já que a gente vem contar um pouquinho hoje aqui. Marcelo, me diz uma coisa. Tu falou que há 20 anos tinha um sonho de começar na construção civil. Como é que isso se deu? Isso foi algo de que ramo tu veio, né? Como é que foi a oportunidade que te fez começar a primeira obra? Assim, ó, eu sou do ramo de supermercados. Então o meu início da carreira do Marcelo foi com supermercados, né? A gente tinha... Eu digo a gente porque eu tenho sócios, né? Uhum. Mais sócios que iniciaram junto comigo esse supermercado aqui na região também, né? E trabalhando com supermercado, eu sempre também fui muito empreendedor. E eu sentia a necessidade de expandir. E como Tramandaí é uma cidade litorânea, a minha expansão foi em imóveis, né? Cidade de veranistas, né? Então a minha expansão foi partir para compra e venda de imóveis também, que também era o que a gente fazia com o supermercado, né? Na época, isso te digo lá, 20 anos atrás... 2005? Mais ou menos, até um pouquinho, foi mais ou menos 2004 para 2005. Uhum. A pessoa o turista, o nosso veranista que queria vir a Tramandaí, ele procurava um terreno para comprar aqui na praia de Tramandaí e construir o seu imóvel, né? Uhum. E o meu começo foi a compra e venda de terrenos. Então eu fiz parcerias com imobiliárias locais aqui. Eu comprava terreno e revendia. Comprava terreno e revendia. Isso foi um ciclo de 1 ano, 2 anos ali. Aí a gente viu também a necessidade de construir, né? Além de só comprar o terreno e vender, a gente construir a obra, construir casas para vender. Então foi aí que tinha uma demanda já reprimida, né? Já tinha essa demanda há 20 anos atrás. Então a gente optou por começar a comprar o terreno e construir a casa e vender a casa pronta para o cliente, uma comodidade maior já para esse cliente. No bairro, né? Na praia, em loteamento? A gente começou na Zona Nova. Aqui, Zona Nova. Uma Zona Nova. Para veranistas. Para veranistas e moradores, né? Mas pegava os dois públicos, né? Uhum. Aqui na Zona Nova. Ah, que legal. Esse foi o começo da nossa história com construção, né? Começamos a comprar terrenos e construir casas para vender. Olha que interessante. Empresário já do ramo supermercadista, já tinha uma consolidação, já tinha um negócio e enxergou no mercado imobiliário uma alternativa de investimento, de empreendedorismo. Sim. A gente sempre fala, né, que o mercado imobiliário ele é para todos, mas nem todos são para o mercado. Né? Mais do que isso, olha como ele tem alternativas, né? Não é só a questão de hoje, o Marcelo, a MSA constrói prédios, casa em condomínio, mas tudo começou com um investimento em comprar um terreno, em revender o terreno, em construir uma casa, revender essa casa. E como é que evoluiu isso? Isso você ficou quanto tempo? 2 anos, 3 anos, 5 anos, até o primeiro empreendimento maior?
Na época, começamos com casas. O que se fazia muito na época era geminados. Aí a gente partiu das casas para geminados, que daí tu fazia, em vez de uma casa, tu fazia 6, 7 ou 8 geminados. Pegava 3, 4 terrenos. Isso numa área, né? Uhum. E o meu primeiro prédio foi em 2013. Isso em torno de 12 7, anos. 8 anos depois, né? 2005, 2004, 2005 para 2013, 8 anos aí, pelo menos, até o primeiro prédio, né? Então, o primeiro empreendimento que foram 48 apartamentos. A gente já partiu para um empreendimento de um porte bom, com 48 unidades para... Tu te lembra o nome? Residencial Jardim da Praia. Jardim da Praia. Na Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas, bem no centro da cidade, que sucesso de vendas na época também, teve uma aceitação muito boa. Né? Então, até hoje a gente tem um mercado muito aquecido à revenda desse empreendimento. Muito bom. O pessoal elogia até hoje. Inclusive, um dos nossos corretores da Remax, o Alfeu Barros, ele era morador de Gravataí, comprou nesse empreendimento seu. Ele fala até hoje que fez muitas condições e tal. Sim. E ele começou a vir no verão, no feriado, se aposentou e se mandou para Tramandaí. Olha que incrível o que o mercado imobiliário nos proporciona. A gente realmente inspira as pessoas a sonhar, né? A mudar as suas vidas. Olha o que isso impacta, Marcelo. Tu chegou a refletir já sobre isso? Nossa, o Alfeu foi um dos clientes nossos que comprou na época, né? E até hoje é um grande amigo, né? E comprou de novo, né? Deus, acredito que a gente tenha feito um bom trabalho, porque teve uma recompra, né? Ele comprou de novo com a construtora, né? Que legal. Depois do Jardim da Praia? Depois do Jardim da Praia, a gente partiu para o Residencial Enseada, 42 unidades. 42 unidades, a gente trabalhou mais 2 anos nessa obra, foram 42 apartamentos. Né? Já foi um porte um pouquinho maior, mas 4 pavimentos, né? 4 pavimentos, continuamos nos 4 pavimentos, né? Aí o próximo residencial, a gente foi para o Residencial Vila Bela, que a gente fez 48 apartamentos também e mais 5 lojas, foram 53 unidades. Então... eu posso afirmar categoricamente que a MSA, ela abriu mercados dentro da cidade. Sim. Né? Onde ela foi, ela puxou o desenvolvimento. Sim. Quando tu pensou nesses empreendimentos, tu chegou a fazer essa pesquisa da região, se tu gostaria realmente de desenvolver elas ou não, vamos procurar terreno e deu? Aqui na região de Tramandaí, como a gente está construindo em Tramandaí, eu fazia muita, como com os parceiros, eu trocava muita conversa com imobiliárias, com corretores, sempre estudando o que os clientes estavam procurando, que tipo de imóvel os clientes queriam, o que o cliente queria comprar em Tramandaí. Então a gente tinha essa percepção de trocar essa ideia e fazer isso aí. Que graças a Deus deu muito certo, né? Então todos os empreendimentos que a gente fez, a gente conseguiu vender todos, a maioria na planta, sobrando algumas unidades prontas, mas muito poucos, né? Então deu muito certo. Sempre foi pensado no que o cliente está procurando, né? Sempre pensando Depois nisso. do Vila Bela. Depois do Vila Bela veio o Essence. Aí já mudou o tipo de produto, né? Isso, um prédio com 18 pavimentos, né? Foram 74 apartamentos. Então naquele momento ali, estava tendo uma virada de chave do que o cliente estava procurando. Porque nós tínhamos até 2020, aí antes da pandemia, um cliente que procurava uma coisa mais simples na praia, um apartamento, um prédio com pouca infraestrutura. E a partir desse momento da pandemia, o cliente começou a pôr mais valor no imóvel, no apartamento, querer mais comodidade, querer mais infra no empreendimento, no edifício. Então, no Essência, a gente já começou a colocar alguma coisa, como piscina, salão de festas, enfim, ali naquele prédio já tinha uma virada de chave, que a partir dali foi muito mais, né? Hoje a gente está conseguindo agregar muito mais e colocar muito mais infraestrutura no prédio, muito mais área de lazer, muito mais área social, que é essa conectividade que as pessoas procuram aqui na nossa praia também. Marcelo, a gente tem hoje realmente uma mudança de cenário e perfil de clientes, porque nós deixamos de ser um balneário, né, só veraneio, né,
deixamos de ser apenas uma cidade de final de semana, nós realmente hoje temos moradores. E morador precisa de espaço, precisa de área de lazer, né? Esse morador ele pode ser até o quem veio montar seu negócio aqui na cidade e tentar a vida enfim, ou estender os seus negócios de outras cidades para cá. Temos pessoas que se mudaram, se aposentaram e se mudaram de fato. Sim. Então, tudo isso realmente faz com que a gente precisa entender, né? Antes de iniciar qualquer produto. Aí veio o Sense. O Sense. Esse empreendimento a gente já se dedicou muito mais na questão da área de lazer, muito mais, né? Muito mais na infraestrutura do prédio, muito mais na parte social, né? Então a gente conseguiu agregar muito mais, a gente conseguiu elevar muito mais o nível do prédio, dos apartamentos. Então, um empreendimento que eu acredito que é até um marco aí na cidade. Com certeza. De localização. Não, inovação. Quadra poliesportiva, mercado inteligente, exato. Piscina infantil. Exato. São 3 coisas aqui que realmente são diferenciais, né? Sim. E outra coisa, um prédio próximo do centro de Tramandaí. Exato. Eu, Marcelo, sempre acreditei muito na região central. Pelo primeiro empreendimento de edifício que eu fiz, foi na região central, no centro da cidade, que foi um sucesso de vendas, né? Aí depois a gente começou a ir mais para perto do mar, mas eu acreditava muito e acredito muito na região, tanto que tá aí para provar que esse empreendimento foi um sucesso de vendas, né? E vai ter uma valorização muito grande. Estamos recém na quinta laje, né, Marcelo? Exato. E tu sabe o quanto isso interfere no desenvolvimento local. A gente ali, 2 terrenos à frente ali, nós estamos com um restaurante que está para iniciar no segundo semestre. Olha, já pensando no fluxo que vai ter. Sim. Né? E olha só, para aqueles colegas corretores de imóveis, imobiliárias, para os investidores e principalmente para quem comprou e acreditou no Sense, vamos repetir o Essence no prazo de entregar antes? Vamos tentar, né? O Essence a gente conseguiu entregar 10 meses antes do prazo, né? Foi muito legal, assim, foi muito satisfatório para nós também, né? A gente trabalhou com a previsão de entrega para chegar no prazo da entrega e conseguiu antecipar esse cronograma de obra, né, com organização, a gente conseguiu entregar 10 meses antes do prazo. O Sense a gente vai trabalhar para isso, não quer dizer que vai acontecer, mas a gente sempre trabalha para isso, né, a gente tem uma equipe muito focada, a gente tem uma organização na obra, a gente sempre tenta, né. A gente faz as contas, né, dizem que é um andar por mês. Exato. Então, olha, tá adiantado, hein, tá adiantada essa obra. Exato. Vamos tentar. Vontade não vai faltar, né? Que empenho legal. Da equipe, empenho da gente que não legal, vai faltar. Que legal. Tá, mas a gente aqui só falou de prédio. Mas eu sei que também a MSA constrói casas em condomínio. Sim. Também trabalha por empreitada também? Não tem isso no portfólio? Não, a gente não faz muita questão da empreitada. Mesmo as casas de condomínio, a MSA vai lá e compra o terreno, incorpora o imóvel, constrói e vende o imóvel. Essa é a nossa... A gente trabalha dessa forma. A gente não faz a prestação de serviço, por exemplo, por empreitada, né? Isso a gente não faz, né? A gente vai lá, compra um terreno também, da mesma forma do edifício, incorpora a casa e vende a casa, entrega as chaves para o cliente. A casa pronta. Vocês gostam de trabalhar com condomínios? Gostamos. Nós temos o condomínio marítimo aqui, que é o condomínio que a gente tem aqui, que acredito que seja o melhor que a gente tem na cidade aí. E tem uma demanda boa, uma demanda muito boa nessa parte de casas. E é um mercado bom. Bom para explorar. E me diz uma coisa, a tabela de terceiros, o que é a tabela de terceiros? Vamos explicar para o pessoal aqui. O empreendedor, o incorporador, o construtor, ele na verdade ele é uma fábrica de produzir imóveis. Sim. Né? Sim. E toda a fábrica precisa ter um giro alto e para isso precisa muitas vezes receber outros imóveis como forma de pagamento, não é verdade? Com certeza. Como é que vocês enxergam isso? Porque é um segundo nicho, né? Um segundo nicho. Isso facilita muito para quem quer adquirir o seu imóvel, né? Porque a gente trabalha num nicho alto padrão.
Então, o cliente que compra um imóvel da MSA, da construtora MSA, ele, por óbvio, já tem um imóvel, né? Então, ele não precisa ele ir vender esse imóvel. Esse imóvel do cliente, a gente pega ele como parte de pagamento Uhum, para o imóvel dele, para o upgrade que ele está dando, uhum. para o imóvel que ele quer, precisa de um imóvel maior. Então, isso a gente pega, a gente assume esse imóvel dele, coloca na nossa tabela de terceiros e depois faz a venda, né? Então, isso facilita muito para quem está comprando, né? Eu costumo dizer, Marcelo, que nós temos 3 perfis de proprietários de imóveis. Uhum, Primeiro é o construtor e incorporador. uhum, O segundo é o investidor, o especulador. E o terceiro é a pessoa física, né? Somos nós aqui em carne e osso, né? Que sim, precisamos morar em algum lugar, que precisamos ter o nosso negócio. E cada um tem uma característica, uma necessidade diferente com relação ao imóvel. Por exemplo, o incorporador e o consultor é uma fábrica. uma fábrica. Ele produz vislumbrando lucratividade, né? O construtor, o consultor não, o especulador e o investidor, ele está de olho nas oportunidades, né? E transforma num negócio. E o terceiro, que somos nós, pessoas físicas, a gente precisa, de fato, comprar para fazer uso no dia a dia e imobilizar, né? E a gente percebe que na hora da venda não se tem uma cultura de precificação, né? Eu sempre falo diferença de valor e preço. Valor, se tu quiser que o teu imóvel valha 10 milhões, vai valer, é tu que determina. Mas preço é o mercado, né? E eu não tenho como comparar eu, pessoa física, querer vender minha casa pelo mesmo preço de uma casa que a construtora tem na tabela. A construtora ela tem condição de receber outro bem da ação, ela consegue parcelar em 24, 36, 48, 60, 100 vezes. Eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir receber um carro por uma FIP 10, 20%, né? Então, como é que tu enxerga essa questão da precificação e a responsabilidade que as construtoras têm, muitas vezes, em regular um mercado? Ah, hoje a gente recebe os imóveis, muitas vezes o imóvel, o cliente tenta vender o imóvel dele, mas não dá também as condições para que esse imóvel seja vendido, tanto em precificação, tanto em cuidados com o imóvel, que é Uhum. muito importante, né? Documento. Exato, também. E o cuidado com o imóvel, como o teu cliente, o provável comprador, chega para olhar esse imóvel. Às vezes ele Uhum. não está com a pintura em dia, com o corte de grama em dia, a parte de decoração em dia, IPTU. IPTU em dia, documentação. Então, quando a gente pega esse imóvel, a gente deixa isso tudo 100%, deixa tudo redondinho, né? Então, isso ajuda muito na venda. A condição que a gente dá também para esse próximo comprador comprar, talvez esse cliente, o primeiro, não tenha essa condição de pagamento, que a gente Uhum. falou, 24, 36, 48, 60 vezes e Uhum. até 100 vezes a Uhum. gente consegue absorver o carro do cliente, Uhum. absorver o imóvel que ele tenha talvez de menor valor. Então a gente consegue, como tu falou, a gente é uma fábrica, a gente consegue absorver muito mais, a gente consegue facilitar muito mais. O nosso network é infinitamente maior do que um cliente particular, né, com as imobiliárias, com os parceiros. Então isso ajuda muito, né? Isso facilita muito a nossa venda, né, desse imóvel. E esse imóvel de terceiro para nós é ótimo, porque a gente vende ele muito rápido. Normalmente se vende muito rápido, Sim. coloca ele no preço de mercado. Nem tudo isso, às vezes a pessoa tá pensando que o imóvel dele vale uns 500 mil reais, até vale, tudo bem, mas vende por quanto? Vende por 400, tá? Então a gente vai trabalhar no preço de venda, no preço real de venda, né? Uhum. No preço que o mercado está pagando, né? Então isso que a gente consegue colocar no mercado da forma correta para ser feita a venda. O que o Marcelo gosta de trabalhar no mercado imobiliário? Só prédios, mas conta para nós um pouquinho essa curiosidade. O que mais tu gosta de trabalhar do teu dia a dia? Porque eu vejo que tu também tá no comercial, né? Tu vai na obra. Conta para nós o que tu gosta desse dia a dia, dessa rotina.
Não, a minha rotina diária é. Eu sou o comercial da empresa, né? Eu sou o Uhum, comercial da MSA, uhum. eu contato com os corretores, mas além disso, eu gosto muito da obra. Eu gosto muito da obra. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. É quando eu passo lá na frente, a caminhonete tá embicada lá. Exato, exato. Eu gosto de pelo menos quando dá tempo, né? Às vezes o dia fica meio corrido, a gente não consegue ir todo dia na obra, mas Uhum. eu procuro pelo menos uma vez por dia dar uma passadinha na obra lá, subir lá no canteiro de obras, conversar com o colaborador que está lá dentro. Claro. O olho do dono engorda a Exato, boiada, exato. né? Isso é um ditado antigo e É, para mim é muito válido, né? É claro. muito válido. Então, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, gosto de estar no canteiro de obra, gosto de me relacionar com os corretores, com as imobiliárias, para mim é gratificante Uhum, essa conversa, uhum. o corretor me ligar, isso aí é o meu dia. Eu sou realizado com essa função minha, com essa parte que é determinada para mim. Gosto Ô muito. Marcelo, e como é que está organizada hoje a MSA? Como tu bem falaste, tu é o diretor, tem a estratégia, é o comercial, mas tu tem, como é que funciona a parte de estoque, a parte de obra, né? Acompanhamento diário ali, como tu mesmo disse, tu não tem tempo de estar ali, mas conta para nós como é que está estruturada a empresa hoje. Hoje eu não posso estar lá na obra, mas eu tenho o responsável lá, tenho dois responsáveis dentro da obra, tem o mestre de obra, então Uhum, eles que são os olhos da empresa lá dentro, né? Eles que uhum, controlam o estoque, eles que controlam a produção, né? A obra precisa de produção, então eles que controlam para mim, né? Eu tenho o escritório, que a gente tem o administrativo, a gente trabalha muito com apartamentos mobiliados e decorados também, que a gente ainda não falou, a gente pode até falar sobre isso, né? Que nós fomos um dos precursores é sobre os verdade. imóveis desde no nosso primeiro E com empreendimento, qualidade. com qualidade, desde o nosso primeiro empreendimento lá em 2013, que foi o Jardim da Praia, a gente já fez apartamento decorado, mobiliado e decorado durante a obra, né? E dali para frente a gente só aumentou, que é o, a, a gente só aumentou a quantidade de apartamentos mobiliados e decorados, pensando em facilitar para esse cliente que vem comprar, porque lá no começo ele chegava e comprava o terreno, ele se encarregava da construção, se encarregava de mobiliar, mas esse cliente foi mudando. Chegou um ponto que ele não queria mais construir. Chegou um ponto agora que ele não quer mais mobiliar e decorar. Ele quer chegar aqui na praia e pegar as chaves do seu apartamento prontinho, mobiliado, decorado, cheirosinho, tudo prontinho, né? É importante tocar nesse assunto porque, olha só, nós lá no início falamos o quanto a gente impacta a vida das pessoas ao construir um empreendimento, porque muitas vezes elas se programam para se mudar de cidade para vir morar aqui Uhum. e criar seus filhos, ter o seu negócio. Olha só, olha o quanto isso impacta, né? Eu trabalho também com a parte de loteamentos, a gente também entende o quanto a gente tem a responsabilidade de lidar com projetos e sonhos. Mas mais do que isso, a gente também serve como mola propulsora de muitos nichos de mercado. Tu falou imóveis. Tchê, nessa época, 2012, 2013, era muito comum o pessoal comprar apartamento e ir nas lojas, nos atacados, né? Comprar roupeiro, comprar cozinha, aquelas básicas. E chegava na hora de colocar no quarto, não cabia. Uhum. E aí pintou móveis planejados. Olha o quanto a gente tem de empresa aqui hoje de qualidade produzindo, né, Uhum. móveis e graças às construtoras. E tu tem uma parceria muito forte hoje, né, com o pessoal da companhia, né? Exato. Conta para nós como é que vocês pensam o projeto. Quanto tempo leva para o projeto estar em prática? Por exemplo, hoje é muito fácil a gente falar que o Sense está na quinta laje, mas eu tenho certeza que é um projeto que já tem mais de ano aí no papel, né? Tu fala do projeto executivo, o projeto da obra mesmo, E- do edifício. Exato, a Ah, isso, concepção. isso começa Ah, vai muito antes, ter, Thiago. vai ter isso, vai ter aquilo. Ah, eu não quero de um dormitório, é só Uhum. 2 e 3. Isso. Hoje, se eu quiser, hoje, para nós começarmos um prédio daqui a 2 anos, Uhum. eu tenho que começar hoje, a projetar esse prédio. 2 anos antes, pelo menos, eu tenho que estar com a área ali pronta,
a área ali disponível para 2 começar. anos 2 para... anos antes. 2 anos antes. Nossa. Eu começo a pensar o projeto, definir o que vai ter aquele projeto, que tipo de apartamento vai ter aquele projeto, porque dependendo da região, dependendo da localização, eu não vou colocar 3 dormitórios, né? Ou dependendo da localização, eu não vou colocar um dormitório. A gente começa então a pensar nesse projeto 2 anos antes. 2 anos antes disso. Questão de formalizar todo o projeto, definir tudo que vai ter no Burocracia empreendimento. também. Exatamente. Parte burocrática, tanto da prefeitura, Uhum. para poder chegar no ponto de lançar esse prédio, ele está com a documentação toda ok, com a incorporação imobiliária. Uhum. Então isso é um processo longo. Tu não pode, quero começar um prédio daqui a 60 dias, eu já sem ter nada, não tem como, é impossível. É impossível, a não ser que tu comece tudo errado, né? Mas para começar certinho, redondinho, como a gente trabalha, pelo menos 2 anos antes tem que começar. Olha o nível de profissionalismo e preocupação que tu traz para nós. Porque muitas vezes a gente ouve, Marcelo, é uma barbada fazer prédio, é uma barbada fazer obra, né? E não, quem não se programa, quem não se planeja, quem não faz o seu papel, não vai conseguir evoluir e vai achar realmente que o mercado imobiliário ele não é tão bom assim. A gente ouve às vezes assim, o mercado tá ruim. Tá ruim para quem? Tá ruim para quem não faz projeto certinho, para quem não planeja, para quem não de fato está preparado para tocar obra, né? Tu tá aí há 20 anos, não sei, o que tu fala sobre o mercado? Tu acha que o mercado é bom ou não é? Olha, o mercado imobiliário de Tramandaí, aqui da região, para mim, é excelente, é excelente. É uma terra farta, é uma terra rica, é uma terra que vende. Mas é como tu disse, tu tem que ter um planejamento. Tu não pode chegar aqui, querer construir um prédio ou querer começar talvez muito grande. Então, tu tem que ter um planejamento. Um pouco como se tu olhar a nossa história de construção, a gente começou pequeno, fazendo casa, Uhum. depois faz mais unidades e até chegar num empreendimento do porte do Sense hoje. Então, o que tu precisa? Tu precisa de planejamento, tu precisa se planejar. Tu tem que estar preparado. Se tu analisar, a gente começa 2 anos antes da obra a planejar o prédio e depois disso a gente tem mais 4 anos para construir, né? Tem que contar que vai ter aquela crise política, aquela Uhum. crise do mercado imobiliário. Uhum. Crise sanitária, Exato, tu tem que estar preparado. Então, pandemia, enchente. tu estando preparado, a nossa terra é rica, a nossa terra vende. Eu amo essa cidade. Assim, eu sou de Santa Catarina, né? Eu Uhum. não sou gaúcho, né? Mas eu adotei essa cidade, eu amo aqui. E aqui é uma terra de oportunidades. Para quem quer empreender em Tramandaí, é uma terra de oportunidades. Então, Qual a tua cidade de Santa Catarina, a tua origem? eu sou de Anchieta, em Santa Catarina. Anchieta. Anchieta é uma Isso é cidade norte, oeste? oeste, região Oeste. oeste. E como é que tu veio pra Tramandaí? A gente, a minha irmã se casou com uma pessoa daqui, e Ah, aí a gente acabou vindo para cá, mas isso aí mais tempo, olha, há 30 anos atrás. 30 anos atrás eu vim para Tramandaí. Vim primeiramente para Capão da Canoa, depois eu vim para Tramandaí, né? mas qual a tua idade, Marcelo? Eu vou fazer 45 agora. Olha aí. 45. Conta um pouquinho como é que é a tua rotina também com a família, a saúde, esporte, Sim, como é que tu concilia tudo isso? sim. Eu tenho uma rotina, né? Eu tenho uma rotina bem definida na minha vida, né? Ah, eu, eu acordo de manhã, primeira coisa é tomar chimarrão com a minha esposa. E a segunda coisa é que a gente tem um compromisso junto, tomar café juntos, todos os dias. Então, chimarrão, café, trabalho, academia, trabalho e volta para casa. E durante a... Durante... Desculpa, me fugiu o pensamento. Até se emocionou, até se É, emocionou. Quando a gente pensa na família, a gente realmente fica impactado porque eles são os nossos motivos, né? Eles são os nossos propósitos, né? Porque a gente sim, acaba sim. fazendo tudo isso Sim, para também proporcionar momentos de não só lazer, mas para que os nossos filhos tenham orgulho da gente, sim, né? E sim, que a gente sim. possa também deixar um legado, né? Poxa, vai passar 50, 60, 80 anos, tá lá uma obra da MSA, foi o Marcelo que fez. Já passou isso na tua cabeça? Exato, exato. Não, com certeza, né? Com certeza. Esse,
o que a gente faz aí vai ficar para a eternidade aí, né? As obras, né? Então, com certeza aí. E teus filhos, por orgulho, vão dizer, ó, meu pai que... Né? Exato. E, A minha filha já tem orgulho de que quer trabalhar comigo, né? A mais ó, pequenininha, né? Eu já tenho uma filha que trabalha comigo já, né? é verdade. Então, Conta pra nós essa relação de ter a família perto, trabalhando, sim. né? Como é que é isso? Consegue separar bem? Como é que funciona? Sim. Eu trabalho com a minha filha, eu tenho uma filha que trabalha comigo no escritório Uhum, e a minha esposa também trabalha comigo, mas ela trabalha mais na parte de decoração dos apartamentos da construtora, né? uhum, Como eu te disse, a gente mobília muito apartamento para vender pronto, mobiliado e decorado, e uhum. ela cuida dessa parte para mim também, né? E não só isso, ela é o meu braço direito, meu braço esquerdo, ela é tudo, me ajuda em É o tudo, né? coração. Coração é tudo, ela me ajuda muito, né? Então é muito parceira. Ela consegue tirar muita coisa das minhas costas Sim. durante o dia, né? Então é uma relação bem boa, a gente consegue trabalhar bem juntos. A rede social, acho que também a Ana também Na organiza. rede social a gente tem uma menina que cuida para nós. Aham. Ela cuida dessa parte da rede social para nós. E a Coisas pequena, o que a pequena já quer ser? A pequena quer trabalhar comigo na construtora. Ela quer. Ontem a gente estava vindo para cá, ela me disse assim para mim, a gente mora lá no condomínio marítimo, a gente estava vindo para o centro, Uhum. e ela me disse que o sonho dela era trabalhar comigo na construtora quando ela crescesse. E aí, como é que o pai olha sem chorar e responde o quê? Eu disse, olha, filha, o meu sonho é que tu trabalhe comigo, né? Eu disse assim para ela, né? O meu sonho é que tu trabalhe comigo, né? Então, Que legal, que bem legal. bacana. Não, essas pecinhas aí, Hum, as nossas filhas são são colegas, né? colegas, são colegas. E uma diz para outra que quer trabalhar com o pai, porque é o seguinte: o meu pai, a minha filha, a Mabi, né? O meu pai vai vender o imóvel que o teu pai fez, né? Aí ela, então quando a gente crescer, então nós vamos continuar trabalhando juntos, né? Isso é legal, né? A gente poder proporcionar essa coisa saudável, né? Sim. Claro, não vamos obrigar, mas se quiser fazer uma engenharia, uma arquitetura, ajuda também, né? Também. Conhecimento, né? Conhecimento, educação, ajuda muito, né? Não, a gente realmente só se dá conta, porque a gente fica mergulhado nos projetos, na execução, a gente só se dá conta no entorno quando a gente vai tomar aquele café, o chimarrão e conversa, e as crianças, elas trazem essa visão para nós, né? Sim. Bom, vamos trocar aqui sobre valorização imobiliária, né? Como é que tu enxerga hoje a nossa cidade, a nossa região? A gente tem hoje trabalhado muito com a comunicação de mídias, a gente tem procurado muito grupos e veículos de comunicação, como o RBS, como o Grupo Sinos, Correio do Povo, né? Para falar notícias positivas sobre a nossa cidade, a nossa região é próspera e que depois da pandemia, depois das enchentes, a nossa estrutura aqui teve que mudar um pouco, né? Para poder receber esses veranistas que eram veranistas, mas que se mudaram de vez para cá. Como é que tu enxerga isso? Tu percebe que isso também tem acontecido com mais frequência, Marcelo? Sim. Eu até quero aproveitar o espaço para te dar os parabéns, porque tu hoje está representando a iCity, né? É. E eu vejo que tu está fazendo um trabalho muito bacana nessa parte de vender a nossa cidade, de divulgar a nossa cidade nos veículos de comunicação, mostrando o valor que a nossa cidade tem, né? Tenho que te dar os parabéns por isso, que a gente está precisando muito que a nossa comunidade, o nosso comércio faça mais isso também, né? Mas a questão da valorização dos imóveis, a gente tem, pós-pandemia, já vinha numa valorização grande, mas pós-pandemia se elevou bastante, né? A gente tem dados aí que mostram que o valor dos imóveis, a qualidade dos imóveis, como a gente já falando antes das áreas de lazer, a gente conseguiu agregar muito mais, a gente está conseguindo elevar o nosso nível de construção muito acima. Cada empreendimento a gente está elevando. Então, isso foi o pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Eu falei, a valorização da casa, da moradia que teve pós-pandemia, deu uma valorização muito grande no nosso mercado, né? Tu sabe, Marcelo, que a gente pediu há 60 dias atrás a tabela do Essence.
A primeira tabela, não sei se a Ana chegou a te pedir. E nós pegamos uma unidade e colocamos hoje o valor dela, tá? Nós tivemos uma valorização de 56% Uhum. em 4 anos, Exato, exato. tá? A gente aí pegou e fechou do início da obra até a entrega, tá? Deu uma média de 17% a valorização ano. Anual. Exatamente. Imóvel, já dizia, quem compra terra não erra. Imóvel, a valorização anual é. Eu sou apaixonado por imóveis, né? Eu ganho a vida com imóveis. Uhum. Eu não invisto meu dinheiro lá no banco, né? Eu invisto meu dinheiro em imóveis, Sim. né? Que a valorização é sempre muito maior, né? Estando no lugar certo, né? Eu sempre digo, não adianta tu pegar e colocar um empreendimento no lugar errado. Mas o Colocar Marcelo, no a lugar MSA, certo. ela toma todos os cuidados que a gente vê. Faz registro de incorporação, né? Todos. Por exemplo, a gente tem uma cultura na cidade que já está mudando. Que era, vou fazer uma troca por área aqui e vou iniciar uma obra. Não se preocupa em fazer projeto, não se preocupa em fazer registro de incorporação, né? Ora, por que é importante se preocupar com isso? Primeiro que para poder vender imóvel na planta, está na lei, tem que ter registro de incorporação. Ponto. Sim. Se não tem fiscalização, aí é outra coisa. Mas é isso que é o correto. Mas vamos lá. Eu contrato contigo um apartamento na planta. Vai levar 30 meses para você me entregar, certo? Você me entregou as chaves. Tem um saldo devedor. Se eu quiser financiar esse saldo devedor pelo banco, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter a matrícula. Se eu quiser colocar um consórcio em cima, eu tenho que ter a matrícula. Então, muitas vezes a gente percebe que falta um pouco de preocupação daquelas pessoas que estão não só comprando, mas aqueles profissionais, né, que estão fazendo a venda, em se ater a esses pontos, né? E poucos empresários na cidade a gente vê que tem esse cuidado com a MSA. Em que momento vocês entenderam que era necessário ter esse cuidado? Eu sempre tive isso na minha cultura, nas minhas crenças, né? Desde do nosso meu primeiro empreendimento, que foi lá com o supermercado, a gente já trabalhava da maneira correta, né? Uhum. E isso eu segui para os imóveis, né? Sempre atento à documentação, sempre atento à localização que eu ia comprar, o Uhum. que eu ia fazer. Então, os empreendimentos dessa forma, a gente continuou da mesma forma. O empreendimento, para a gente colocar à venda, ele tem que estar com a incorporação imobiliária pronta, senão a gente não coloca à venda. A obra pode estar andando, O Sense foi terceiro. assim, né? Foi assim, o Sense a gente tinha alvará de construção, faltava, e já estava construindo, e conseguimos o alvará de construção e começamos a obra. A incorporação é um processo um pouquinho demorado também, leva em torno de 6 a 8 meses para a gente conseguir. Tem custo também, Tem né? custo também. E só que a venda das unidades a gente não colocou, mesmo com a obra andando, a gente não colocou a venda sem estar com a incorporação imobiliária pronta. Como eu disse, é um crime, a gente estaria cometendo um crime a gente colocar à venda uma unidade imobiliária de uma coisa que não existe no papel, né? Então, Tu pode fazer reserva. Contrato de reserva, tudo certo, né? Mas fazer a venda de fato, tu vê, isso acontece com as empresas que realmente, além de ser sérias, tem patrimônio. Porque, vamos lá, se eu quiser fazer algo que eu não vou entregar, eu não preciso me preocupar, e é isso que a gente vê muitas vezes acontecer, né? Mas Papai do Céu, ele decidiu ajudar nós aqui em Tramandaí e hoje é muito difícil a gente ter novos empreendimentos acontecendo sem ter esse devido cuidado. As pessoas já estão vacinadas, né? O mercado está vacinado. A gente teve muitos colegas corretores e imobiliárias que acabaram sofrendo ações, inclusive, né, provenientes de vendas de outros empreendimentos que não foram entregues, que não tinha essa preocupação de registro de incorporação, entregar obra, né? Então, tudo tem consequência. E tudo são ciclos, né? Por isso que eu quero saber de ti, como é que tu enxerga a MSA
daqui a 15, 20 anos, 10 anos, 5 anos? Quais são os projetos para a MSA, não só para Tramandaí, mas a nível de Rio Grande do Sul? Hoje a gente está focado em Tramandaí, né? Que a gente quer continuar, com certeza, que a gente disse, a nossa terra aqui tem muitas oportunidades, a gente vai continuar prospectando novos projetos, novos empreendimentos, né? Ao longo dos anos aí, sempre elevando a qualidade, sempre mantendo pela documentação em dia, qualidade nos projetos, sempre melhorando, sempre fazendo o que o mercado está pedindo, né? Uhum. Então a gente tem esse projeto de continuar investindo nisso também, talvez expandir para alguns outros lugares, mas hoje o nosso foco está muito voltado para Tramandaí. Uhum. E o mercado? O supermercado? O supermercado a gente acabou fazendo uma alocação dele. Tá arrendado então. Tá arrendado. Que legal. Bom, vamos falar um pouquinho antes de dar uma pausa. Não, vamos dar uma pausa agora para a água, para o café, e aí a gente retoma para o segundo bloco. Estamos de volta com Conexões Imobiliárias, hoje aqui com o Marcelo Pauletti, sócio-diretor da construtora MSA.
Então vamos lá, Marcelo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma das joias que nós temos na nossa cidade, na nossa região, que são as lagoas, né? Sim. Tu é um cara que é profundo conhecedor. Conta para nós qual é a tua relação com as nossas lagoas aqui. Eu moro num condomínio que tem acesso direto à lagoa, né? A gente tem esse privilégio, vamos dizer, porque inclusive eu tenho lancha, né? Uhum. A gente usa muito no verão a lancha, a gente tem essa comodidade. E só que, como as pessoas sabem, a gente tem o problema com relação aos nossos canais, né? Que estão assoreados. Principalmente pós-enchente, assoreou os canais das lagoas. Então a gente tem uma certa dificuldade para navegar com a lancha, né? Esse assunto que tu tocou, ele é muito pertinente. Os canais, eles precisam ser desassoreados há muito tempo, principalmente ali no encontro, né, de Tramandaí-Imbé, perto da ponte, quando começa a secar, é impossível ali tu ter uma passagem, eu acho, até só de jet ski, e olha lá, né? Exato. Dependendo da maré, nem de jet ski consegue Olha passar. só, Se a maré estiver muito baixa, nem jet ski consegue passar para o Imbé mais. olha só. Porque nem eu disse, pós-enchente, né? Então hoje precisa ter um projeto para desassorear esses canais para a gente poder voltar a navegar e poder explorar também as lagoas, que eu vejo um potencial turístico muito grande nas lagoas. Nossas lagoas são lindas, lindas. Uhum. Quem já navegou, quem saiu de Tramandaí, podendo chegar até Torres pelas lagoas, vê que é tem um potencial turístico muito grande e tem umas belezas naturais lindas para ser exploradas. A gente tem aqui um triângulo, né, de Tramandaí, Imbé e Osório, né? Sim. Mas também a gente pode subir e ir para Cidreira e para Balneário Piá, dá para ir subindo. E como tu falaste, se a gente conseguir recarregar o combustível, dá para ir até Torres, Exato. né? Isso é algo que poucas regiões têm, né? Como nós aqui, essa região dos rios. E isso também é um dos fatores que fazem com que a nossa região cresça cerca aí de 10, 12, 15% ao ano, né? Que é a beleza natural. O pessoal gosta de praticar pesca, né? Gosta de praticar caiaque, kitesurf. Tem o pessoal do náutico também, né? Das lanchas e jet ski. E a gente precisa estar preparado para isso, né? E muitas vezes a gente não tem do poder público iniciativas, né? Que nós aqui da iniciativa privada é que muitas vezes vamos ter que apresentar. E dentro disso, como é que tu enxerga a organização? Tu percebe que hoje tem uma união de construtores, de imobiliárias, ou tu sente falta disso? Eu, sinceramente, tenho a união, mas eu sinto falta de um engajamento maior Uhum, por parte das imobiliárias, por parte das construtoras, uhum, por parte das entidades do comércio. Poderia ter uma união maior, porque a gente sabe que a união faz a força, né? uhum. E acredito que está fazendo falta isso para nós. Tem um movimento para que isso aconteça, mas precisa ser melhorado. E não adianta, nós fazemos parte do mesmo elo, né? A corretora, imobiliária, construtora, mas a gente pega também o dono do restaurante, né? Dono da loja de roupa, o dono do. Enfim, qualquer estabelecimento faz parte desse elo, porque se nós não tivermos imóvel, não tem onde as pessoas habitar. Então elas acabam indo embora, indo para outra cidade. Então é muito importante que a gente faça esse engajamento. Vamos falar um pouquinho sobre parcerias, né? Como é que tu enxerga a parceria hoje, principalmente da MSA com as imobiliárias? Eu hoje eu fico à frente, eu sou o comercial da MSA. Eu tenho uma parceria muito grande com as imobiliárias. A gente tem um grupo de corretores e com mais de 500 corretores no nosso grupo de corretores, né? Então hoje a gente pega um imóvel, divulga no grupo, e segundos tem pelo menos 500 corretores com o nosso imóvel para trabalhar. A partir disso se replica, né? Imagina se cada corretor enviar para 10 clientes, então a gente tem aí 5.000
clientes aí, potenciais compradores para os nossos imóveis, né? A gente tem uma parceria muito grande desde que a gente começou. Eu prezo muito pela parceria com o corretor, eu prezo muito por valorizar muito essa parceria com os corretores. A gente está sempre aberto, sempre disposto a conversar, a ajustar uma negociação, a flexibilizar essa negociação para o cliente poder comprar, sempre priorizando essa parceria. Tanto se tu olhar nas nossas redes sociais, a gente não trabalha a venda direta para o cliente. A gente sempre foca para a imobiliária, sempre direcionando o cliente para procurar o seu corretor ou a sua imobiliária de confiança. Então a gente tem uma parceria muito forte aí de confiança com as imobiliárias que se consolidou ao longo do tempo aí. Então isso eu acho muito importante. Parcerias. E a parceria entre construtores, existe? Temos alguns parceiros, alguns bons parceiros aqui, que a gente consegue ter uma relação, troca de conhecimento, troca de informações. A gente tem Fornecedores. Fornecedores também. A gente tem isso, tem sim. E a gente estava falando aqui em off, né? A questão relacionamento com bancos, financeiras, porque muitas vezes você vai fazer a venda do teu imóvel já pronto, né? E o cliente comprador precisa do crédito, né? Como é que vocês enxergam o crédito imobiliário hoje? Hoje é muito importante, né? Hoje, apesar da construtora disponibilizar uma condição de pagamento com prazo bem flexível, a gente não pode vender com o prazo que um banco vende, né? Uhum. A taxa Selic está alta, a gente sabe, né? Mas muitos clientes precisam recorrer ao banco, né? Então a gente indica alguns bancos aqui para os clientes, ou o cliente já vem com um crédito lá da sua agência. É muito importante, né? A parceria dos bancos com as construtoras na venda dos imóveis. E essa questão econômica, ela chega a impactar, essa questão da taxa Selic, ela impacta na velocidade de venda, ela interfere hoje os projetos da MSA? Ela impacta nos imóveis prontos, né? Uhum. Os imóveis prontos são a taxa Selic alta, o cliente não quer financiar, né? Uhum. Mas hoje a MSA trabalha com foco, quando os imóveis são na planta, com um prazo bem estendido para o cliente não precisar recorrer ao banco e podendo pagar uma taxa de juros bem menor, porque hoje a nossa taxa de juros é zero, não existe. Uhum. Hoje nós temos apenas a atualização do INCC. Correção. Exato, apenas a correção do INCC. Se o cliente vem e compra um imóvel, a parcela dele está atrelado ao INCC, que não é juro, é apenas a correção do custo da construção. Uhum. E com relação ao projeto Sense, tá? Vamos falar um pouquinho do Sense. O cronograma é 24 meses, 30 meses, 36 meses. Qual é a ideia de entrega do empreendimento? A gente começou o empreendimento, o Sense ele tem 16.418 metros. Um empreendimento de um porte grande. A gente pegou 48 meses para entregar, né? Então hoje a gente já está aí há um ano e 2 meses trabalhando nesse projeto ali. Então, mais 1 ano e 2 meses a gente consegue finalizar a parte estrutural do prédio, né, do empreendimento, a estrutura dele. Mas agora, já no mês de junho, a gente já começa a parte de vedação, alvenaria, reboco. Eu vi que o plantão está sendo preparado, vi as Steinmetz ali com as aberturas. Sim. O que está para acontecer ali? Conta para nós. A gente está montando um plantão ali, a gente mandou fazer uma maquete do empreendimento, né, que ficou muito linda, por sinal ficou muito linda mesmo. Então, estando pronto o escritório ali, o plantão, a gente vai trazer essa maquete e vai chamar as imobiliárias para fazer uma parceria para estar junto com a gente ali Olha só, então o plantão não vai ser da MSA, o plantão vai ser das imobiliárias. Exato. Não, a MSA se recusa a botar um corretor da MSA de plantão. Que legal. A gente priva pelas parcerias. Então, a gente quer trazer os nossos parceiros, as imobiliárias locais aqui de Tramandaí, para estar junto com a gente nesse empreendimento, né? Como a gente sempre fez. Escuta, me perguntaram esses dias, quando é que vai ser construída a quadra poliesportiva? Que momento vai ser criada a quadra poliesportiva? Como é que vai ser aquele dente ali? Conta para nós. Isso, ele fica, a parte da quadra poliesportiva é lá no quarto pavimento, né? Então a gente está
levantando o prédio primeiro e depois a gente vai trabalhar naquela parte ali. Vai ficar mais para frente, mais adiante. Mas vai ficar muito legal. O único empreendimento de Tramandaí com quadra poliesportiva, né? E uma quadra grande, né? Ela vai ficar com tamanho de 9 por 18. Ela é quase que uma quadra de vôlei oficial. Então é uma quadra bem bacana, não é? O condomínio vai ter trabalho ali para fazer os agendamentos, porque Sim, imagina, sim. é único na cidade e só quem estiver dentro desse projeto aí vai poder usufruir. Exato. Mercado inteligente. Como é que surgiu essa ideia do mercado inteligente? O mercado inteligente ele é uma tendência que vem forte para os empreendimentos, né? Apesar de ser o primeiro de Tramandaí com o mercado inteligente, aí na capital a gente já sabe que está sendo implementado em vários empreendimentos, né? Então foi uma ideia bem bacana que a gente teve, né? Que foi um projeto que eu, por morar no Marítimo e lá tem, e a gente usa muito, eu vi que essa necessidade é muito importante. É muito importante a gente ter um empreendimento que tem um mercado inteligente dentro, que tu não precise, talvez, meia-noite, ter que sair do teu apartamento, pegar teu carro, ir no Vinter ou ir em algum... Em A alguma conveniência uma num posto de conveniência, gasolina? exato, se tu tem no teu prédio, se tu pode ter essa comodidade no teu empreendimento, no teu prédio, né? Então, foi é um, vamos dizer, Um uma comodidade, diferencial, um né? diferencial para o empreendimento, é uma comodidade para quem compra que vai ter no Sense. Então já falei duas inovações aqui. Vamos para a terceira. Piscina infantil. Exato. Isso aqui só pode ter sido a tua filha que pediu, não é possível. Ela já Que me falou, sensibilidade, né? ela já me falou que quer ir na piscina do prédio. Ó, olha aí. Não, mas tem que ter muita sensibilidade, porque realmente não dá para. Tem outros projetos na cidade que tem piscina? Tem. Mas a gente sabe que ele não entrega para o tamanho do empreendimento muitas vezes, né? E nesse tu tá tendo essa preocupação, a MSA tá tendo uma preocupação tu sente que realmente é algo especial, né? É personalizado, Sim, né? sim. Pessoas que realmente não é só aposentados, né? Tem famílias que vão para lá também, né? Sim. Exato. A gente colocou a piscina adulto e infantil, né? E com o aquecimento, né? Que isso eu acho muito importante, né? Ter a piscina e ter ela aquecida, né? Olha aí, ó. Não só ter a piscina ali, né? Veranico de maio, então. É É. possível, com certeza. E o teu segundo empreendimento com lojas térreas. Exato. Essas lojas térreas não estão disponíveis na tabela? Não. As lojas não estão para venda. Ah, mas por quê? Eu sempre gostei também, além da compra e venda, da locação, né? Uhum. Então, esse é o objetivo dessas lojas, é renda passiva. E tu tem também perfil traçado ali, vamos ter de repente confeitaria, padaria, que tipo que tu acha de inquilino nós podemos ter nesse prédio? Eu acredito que alguma coisa numa confeitaria, uma padaria, um café, alguma coisa poderia Cafeteria, ter ali, restaurante, loja. Restaurante, acredito que não, né? Não seria o espaço, o né? espaço adequado para restaurante, né? Seria ou para um café, ou para um escritório de advocacia, ou Uhum. alguma coisa nesse sentido que não envolva muita coisa, né? Até porque é um empreendimento mais focado no residencial, né? Uhum. Mas tu sabe que as lojas elas são importantes porque elas dão circulação, Sim. né? A gente pega ali na Fernando Amaral, a diferença da Fernando Amaral duplicada, né? Ali da Flores da Cunha até a Beira-Mar. E pega o mesmo trecho, por exemplo, da Avenida da Igreja, a diferença que eu vejo é a questão de lojas, né? E isso acaba mudando o fluxo, né? Faz com que o fluxo de pessoas não seja só passagem, mas também tu tenha circulação durante o dia, né? E isso também influencia muito na questão não só da valorização, mas da liquidez. As pessoas quererem ali porque ali tem um estabelecimento A, B ou C. Sim. Né? Ah, com certeza. Eu acredito muito na Avenida Fernando Amaral, eu acredito muito, tanto que é o nosso segundo empreendimento, né? E se surgir mais alguma coisa, talvez seja o terceiro empreendimento da MSA naquela localização, porque eu acredito muito naquela localização, na região, pela proximidade com o centro, pela proximidade com o mar, por ser uma avenida que liga diretamente ao mar, né? Então, tamanho dos lotes também, né? dos lotes, tem umas áreas grandes na Fernando Amaral, né? Então, acredito muito na região. E tu vê, ali é uma região que está estagnada há muito tempo, Marcelo.
porque é uma região predominante de veranistas, Uhum. né? Veranistas, poucos moradores, de fato. E você não tem casas de tanta qualidade. Você tem mais chalé, né? Você tem mais, assim, casas de veraneio mesmo, mas casas pequenas ou desproporcional ao tamanho do lote, muitas vezes, né? E aí, o que que acontece? Com a valorização, os proprietários até vendem, mas pelo valor deles e não pelo preço de mercado. Isso acaba inviabilizando o empreendedor, né? Conta para nós um pouco como é que é essa estratégia de aquisição de imóveis para projetos como o Sense, como o Essence, como o Vila Bela. Vocês trabalham que modalidade? Compra do terreno, permuta? Conta para nós como é que funciona essa estratégia comercial. Uhum. Hoje a preferência da MSA é compra. Uhum. A preferência é compra. Mas a gente não descarta permuta, não descarta parte permuta, parte compra. Híbrido. Híbrido. Como eu disse, a gente é bem flexível, tanto na venda dos imóveis quanto na aquisição da área, né? O que a gente cuida muito é a localização. É botar um empreendimento do porte do Sense no lugar que ele tem que estar, não no lugar que ele não vai ter valorização, né? Mas e a posição solar? Que uma vez eu conversei contigo e disse, Thiago, mas a posição influencia. Mas como assim se o teu empreendimento ele vai ter 380, às vezes 200 graus? O que influencia para ti a posição solar? Eu tenho preferência de posição solar leste-norte. Que é a posição do Sense hoje, né? Uhum. Essa é a preferencial. Não quer dizer que a gente vá construir O Vila Bela é sul. mas a gente tem essa preferência, né? A gente tem essa preferência. Uhum. Não quer dizer que tenha que ser dessa forma, né? Mas é a que mais me agrada. É a que mais me agrada. O Essência é leste-sul. Leste-sul. Tem o leste, né? A gente conseguiu colocar as 3 unidades viradas para o leste, né? Sim. Que para mim é a posição frente ao mar, uma posição boa. Ou a norte, que também é uma posição boa, sol da tarde, sol o dia todo, né? Com relação às aberturas, eu percebo que existe uma evolução muito grande do teu empreendimento aqui da Rubem Berta para o Essence. Questão de ruídos, questão de também questão de chuva, né? Como é que funciona a escolha desse material? Vocês têm vocês percebem essa evolução ou é o fornecedor que vai melhorando e vai aparecendo isso durante a obra? A questão das aberturas, o valor das aberturas impacta muito no orçamento da obra, Uhum. porque é uma parte muito cara da construção, as aberturas. E a gente, evoluindo o nosso padrão de imóvel, como a gente evoluiu a nossa obra muito nos últimos anos, nas últimas obras, a gente começou a implementar as esquadrias de PVC. Uhum. Então, essas esquadrias, questão térmica, acústica, são excelentes, né? Questão de evitar infiltração. Evita, né? Mas aqui na praia é complicado, porque não é a chuva, às vezes é o vento, né? Eu tenho um colega que diz que aqui é o Triângulo das Bermudas, né? É isso aí. Então, não quer dizer que a gente evite 100%, mas a esquadria de PVC te dá uma possibilidade infinitamente maior de evitar vazamentos. Tanto que a gente teve no Essência ali alguma coisa, mas muito pouco, né? É pontual, né? É pontual. Muito pontual. É pontual. Muito pontual mesmo. A gente tem um empreendimento aqui na cidade, ali na beira do rio, que é o 16º, 17º andar, assim, ó. Tu tem que ver em dia de chuva, assim, parece um rio, assim, passa reto, né? E consegue vedar. Mas se tu pega um vento contrário, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? E muitas vezes é preciso ter consciência também na hora de comprar ou vender da localização, né? Da posição solar, né? Que aí entra num foco que eu bato muito, né? As vantagens de comprar um imóvel na planta, né? Um dos pontos principais, além, é claro, de não precisar entrar num crédito imobiliário, aprovação de crédito, né? E a taxa de juros fugir da Selic, é a questão da posição solar, né? A gente percebe que na planta você consegue fazer essa escolha e a gente também vê que os empreendimentos da MSL se preocupam muito também, por exemplo, o quarto. Eu vejo que o quarto, o teu arquiteto ele toma esse cuidado, né? Não deixar
muito exposto ao sol para não chegar à noite, principalmente no verão, né? O pessoal não conseguir dormir direito, né? Sim. Tu te envolve nisso ou isso tu deixa mais pros outros sócios? Não, eu me envolvo. Essa parte do projeto eu também gosto, né? Também gosto muito, né? Gosto muito de ver o projeto. Quando a gente está definindo, a gente ajuda muito o arquiteto, né? Ele nos dá as ideias e a gente se envolve para definir o que vai ser feito, né? Então, aquele disse, esse é um processo demorado, é um processo de definir projeto que se leva, às vezes, para definir o que vai ser só os riscos, só o que vai ser a disposição das unidades. A gente fica aí 6, 8 meses, às vezes, para conseguir definir isso aí. E quando é que tu senta com a companhia do design? Os- a- o projeto de imóveis, aí a gente já entra tanto no Sense, que logo que breve a gente vai ter um apartamento decorado ali também, Uhum, né? Acredito que para a próxima temporada a gente já tem um apartamento decorado no Sense, uhum, então isso aí é um momento que a gente senta com eles. Ou no momento que a gente finalizou a obra, sobrou alguma unidade para venda, que a gente também gosta de segurar alguma coisa pela valorização que claro, tem, né? Tem uma claro. valorização grande entre tu vender na planta e tu vender o imóvel pronto. Uhum, Aí essas unidades sendo mobiliadas e decoradas também tem um upgrade no seu valor, sim, tem uma valorização agrega, né? também. Aí a gente tem a gente senta com eles, a gente conversa com eles, e eles são nossos parceiros aí de anos aí, sempre junto com a gente, nos dando as ideias, porque eles também estão sempre por dentro do que tem das últimas novidades aí dos móveis. Falou que a tua esposa, ela ajuda muito nessa parte de decorar os apartamentos também. É, como é que funciona essa parte? Vocês têm um arquiteto que ajuda também? Vocês vão muito a Porto Alegre, vão a São Paulo, eu vejo que vocês participam de feiras também, né? Sim, Para trazer sim, ideias. Como é que funciona sim. essa parte criativa também? Sim, sim. Hoje a internet nos ajuda muito, né? Hoje a gente pega muita coisa da internet, a gente pega muita coisa do pessoal dos móveis, a gente vai a feiras, ela que define tudo. E conexões finais agora, então, o quadro Conexões Finais. O que que te inspira todos os dias a acordar e sair de casa para ir trabalhar? Eu, como te disse antes, eu gosto muito do que eu faço. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, que é a construção civil. Então, hoje eu levanto de manhã, como eu disse, eu tomo meu chimarrão com a minha esposa, eu tomo café com ela, que isso eu não saio de casa sem tomar um café com ela, e saio para trabalhar. E vou fazer o que eu gosto. Isso me motiva muito, porque eu tô no ramo que eu sou apaixonado. Se tu pudesse aprender algo novo hoje, o que que tu faria? Hoje, Profundo, né? me- eu acho Beach que tênis. Ah, tá todos jogando beach tênis, não? não, eu não entrei pro ramo do beach tênis, né? Ah, o Eu, ramo. eu vou te dizer que eu comprei as raquetes para começar e não comecei. Não comecei, né? E tem o outro agora, não é o beach tênis, mas eles fizeram agora também um esporte que é Fute mesa. isso, fute Fute mesa. mesa. Hoje o pessoal estão saindo até um pouco do beach tênis e migrando pro fute mesa, né? No Marina Park, no condomínio Marina Park, eles fizeram duas quadras de beach tênis, tá? Uhum. E tem o fute mesa, tem as duas Junto. coisas. No Marítimo eu não me recordo, mas não tem quadra de beach tênis, né? Tem duas quadras de beach tênis lá na prainha, que a gente chama lá Ah, na na área de lazer, prainha. lá no clube, né? Lá foram feitas duas quadras de beach Que tênis. legal. Bom, Marcelo, mais três perguntinhas aqui pra gente encerrar. O que que o Marcelo de hoje, tá? Diria pro Marcelo de 10 anos atrás, que deu certo ou deu errado, enfim, o que que tu diria pro teu eu de 10 anos atrás? Thiago, cara, eu aprendi muita coisa de 10 anos para cá, muita coisa. A gente está sempre amadurecendo, a gente está sempre aberto, a gente tem que estar sempre aberto a aprender novas coisas, né? Então, aprendi muita coisa. Claro, muitas coisas a gente erra, muitas coisas a gente acerta, mas a gente tem que estar aberto sempre, sempre a aprender. Qual foi o melhor momento da tua vida até agora? Eu acho que hoje, né? Hoje, dia de hoje. Não é o ontem, não é o amanhã, é o dia de hoje. Que legal.
Por fim, qual é o teu conselho para quem está começando agora? Está começando agora na construção civil? É. Comece pequeno. Comece pequeno e vá degrau por degrau. Porque a construção civil é um ramo que não é muito fácil, precisa de muito investimento, precisa de muita persistência, muito planejamento. Então comece pequeno, aprendendo que tu vai longe. Que legal. Pessoal, este é o Marcelo Pauletti, um empresário, pai de família, sócio-diretor da consultora MSA, que esteve aqui conosco hoje, compartilhando muito conhecimento sobre a história dele no mercado imobiliário e principalmente trazendo aqui insights para que a gente possa buscar cada vez melhorar, né, o nosso mercado. Marcelo, muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu aqui quero te passar um presente aqui, um livro que eu sou coautor do Sonho ao Sucesso, onde eu falo principalmente sobre o mercado imobiliário, sobre insights e networking, tá? Quero te agradecer muito por estar em Tramandaí, por estar investindo no litoral norte gaúcho e querendo melhorar cada vez mais, né, a nossa economia aqui. Obrigado, Thiago. Me sinto muito honrado por ser o teu primeiro convidado aqui para o teu programa e estou à disposição, se precisar, aí para voltar novamente. Te agradeço muito, muito obrigado pelo presente. Pode ter certeza que eu vou ler e te passar um feedback. Muito obrigado. Tu quer passar as redes sociais aqui da MSA? A gente quem tiver interesse pode seguir a MSA no Instagram. Isso. MSA Empreendimentos. Isso aí. A gente convida vocês para seguirem as nossas redes aqui, né? Vamos colocar aqui embaixo, porque nós vamos repercutir muito isso nas redes sociais, no YouTube, né? Então é isso. Muito obrigado, Marcelo, e muito obrigado a você que esteve conosco até agora aqui, acompanhando esse nosso conteúdo. Conexões Imobiliárias Podcast retorna no próximo programa.